Qual o papel que o Judiciário exerce hoje no cenário institucional do país em meio à crise política e econômica? Que importância ele tem quando assume o lugar do centro das decisões? O Judiciário vai decidir, por exemplo, sobre o pedido de cassação do presidente Michel Temer e tem nas mãos os inquéritos da Lava Jato que implicam mais de uma centena de políticos. Quais podem ser os desdobramentos dessa atuação e o que esperar do equilíbrio institucional no Brasil? Nosso convidado é o advogado Alexandre Bahia, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal de Ouro Preto. Bem-vindo, Alexandre. Obrigado. Alexandre, o ativismo judiciário não é novidade para nós, não é? Isso é uma discussão, inclusive, que a gente tem aqui com frequência. Como é que você avalia o peso dele nesse cenário de hoje, né? Pois é, durante muito tempo a gente acreditou que esse ativismo ele seria um ativismo progressista, né? Principalmente pensando nos direitos fundamentais, que o judiciário poderia conseguir fazer com que a barreira do legislativo, que muitas vezes não aprova determinados direitos, o judiciário seria a grande porta. E talvez agora a gente Em alguns momentos a gente enxergou isso, Sim, né? E talvez agora a gente veja que o judiciário, esse judiciário ativista também tem um problema muito sério, que é causar uma instabilidade política às vezes muito grande, uma certa seletividade, enfim. O ativismo ele tem é uma faca de dois gumes, né? Ele pode ser muito bom e ele pode também ser bastante conservador. Agora, quando você fala desse ativismo, você está se referindo a um momento do Supremo Tribunal Federal, né? O judiciário como um todo não estava muito bem nessa leitura, né? Sim, o Supremo Tribunal Federal certamente, né? Durante muito tempo foi a grande estrela aí de uma coisa progressista, né, de direitos fundamentais. O judiciário, em geral, é mais conservador, mas o Supremo, até então, ele vinha numa onda mais progressista. Agora, a Operação Lava Jato, ela atingiu fortemente diversos partidos, né? Vem num processo crescente nesse sentido, inclusive. Virou um símbolo de combate à corrupção, mas vem sendo também criticado por excesso, por alguns excessos, por irregularidades, que são tanto do Ministério Público, né, quanto do juiz Sérgio Moro, que faz instrução e que julga e que tem comandado na vara de Curitiba, a vara federal de Curitiba. Nem o STF tem conseguido segurar muito, né, nem promotores, Sim. nem o próprio juiz Moro. Como é que você entende essas atuações e por que isso acontece e como acontece, né? Por que está acontecendo desta forma? Eu acho difícil pensar numa origem que não uma certa formação especificamente desse pessoal, ou seja, desse Ministério Público e desse Judiciário, uma nova geração de juízes e promotores que vem numa ideia de fazer uma limpeza na política, não é? Uma concepção de que a corrupção é algo intrínseco à política e meio que criminalizam a política, não é? Eu acho que uma das grandes questões de críticas que são levantadas contra a relação à Lava Jato é de que, ao invés de se criminalizar e se apontar políticos, na verdade, isso é uma criminalização da política como um todo e que é algo que pode gerar um problema muito sério. A partir do momento que todos os partidos, ou praticamente todos os partidos e mais de uma centena de pessoas envolvidas, isso pode levar a um problema institucional muito sério. Então, existe aí uma formação do juiz Moro especificamente, ele tem uma formação em que ele acredita que a Operação Lava Jato seria meio que uma releitura da Operação Mãos Limpas na Itália, e isso tem uma série de problemas. Agora, quando você fala que, é uma ação contra os políticos, né, que tem uma efetividade contra os políticos, você acredita que tem algum pensamento embutido maior que isso? Que é assim, em relação ao Estado? Não, vamos mudar aqui como funciona. Para mudar tem que passar limpo, não é? Nessa ideia de, pois é, que é mais ou menos de mãos limpas, né? E aí estaria tratando do sistema e não desse ou daquele político, estaria sendo mais amplo. Eu estou falando disso porque o que nós vimos no princípio foi uma ação, né, da Força Tarefa muito focada no PT. Sim. Né? Teve um momento, mais de ano, que se trabalhou nesse sentido. E agora você vê essa ação e esse trabalho se expandindo para os outros partidos
inclusive para partidos que estavam na oposição, como é o caso do PSDB. Sim. Então, será que a gente pode entender isso em relação ao sistema político? Pois só com relação a essa expansão é algo muito interessante pensar que o procurador, né, o Delanhol, fez lá todo aquele PowerPoint colocando o Lula no centro, né, como grande comandante de um escândalo de corrupção, que ao se aprofundar, sim, o chefe da organização, sim, e ao se verificar um pouco mais, a gente vê que a maior parte das delações não é nem contra o Lula, não é? E o que parece muito engraçado pensar que ele é o chefe de uma organização que, na verdade, beneficia partidos que, teoricamente, são opostos a ele, como o PSDB e agora o PMDB também. Não é? Você tem um senador de Minas que é campeão de delações e que não é, que é justamente um partido de oposição ao que seria o PT. Agora, eu acho bastante complicado pensar que o Poder Judiciário, ou a Polícia Federal, ou o Ministério Público, se assumem na competência de fazer uma limpeza na política. Não me parece que a reforma da política, que é muito necessária, de fato, seja algo que seja de competência do Poder Judiciário fazer. E o uso do sistema penal para isso me parece algo extremamente problemático, porque o sistema penal não foi pensado para isso, para fazer limpeza ou revisão do sistema político. Se essa é a intenção deles, realmente me preocupa bastante a forma como está sendo conduzida essa operação. Agora, o que a gente percebe é que a toda ação, diz a física, a toda ação há uma reação em contrário. Não é? É igual o que está acontecendo hoje no Congresso em relação a projeto de abuso de autoridade, né? Sobre abuso de autoridade, sobre abuso de autoridade, um outro ponto. E mesmo as 10 medidas contra a corrupção. Exatamente, as 10 medidas, que é o projeto do Ministério Público, né, que vem aí com uma série de alterações na Câmara, que causou, inclusive, Sim. bastante, enfim, muita reação, né, da opinião pública, e que agora está em banho-maria. Agora, essa tensão, você pode fazer uma leitura de que está refletindo um desequilíbrio entre poderes, enfim, conflito e desequilíbrio? Eu acho que o Poder Legislativo foi meio pego nessa história sem imaginar que a coisa iria crescer tanto, né? Os partidos que hoje formam a base do governo incentivaram e botaram muita lenha na fogueira em cima da Lava Jato, porque até então ela estava atingindo somente os partidos que estavam no governo, que agora estão na oposição, e é esse jogo político que a gente tem, não é? A partir do momento que isso começa a atingir outros políticos, eu acho que eles não imaginavam que a coisa ia ir tão longe. E isso está causando, sim, um problema muito sério, porque o Legislativo acaba reagindo de maneira... ontem mesmo, parece, o relator do projeto que buscava criminalizar o Caixa 2 já voltou atrás, né? Teve uma reunião com o presidente da Câmara e outros líderes partidários e voltou atrás. Não vai criminalizar o Caixa 2. Não vai tipificar mais no projeto, né? Tirou. E porque entende que isso já está previsto em outras normas, etc. Já é uma reação em que se pretendia ir mais além e levar a sério aí as propostas, ainda que algumas um pouco discutíveis, das 10 medidas contra a corrupção, mas o Legislativo já vem tentando se proteger contra isso, enfim, barrando algumas desses projetos ou colocando eles na gaveta, que na verdade parece que está acontecendo aqui esse projeto das 10 medidas contra a corrupção, que ele está meio que na gaveta, né? Como é que a academia está vendo essa reação do Legislativo em relação às ações que vêm do Judiciário e se isso pode ser lido como crise institucional? Eu tenho falado muito com meus alunos e tenho conversado com outros juristas da área de direito constitucional que a gente está vivendo uma crise institucional muito séria. Talvez a gente esteja vivendo a maior crise institucional desde a Nova República, desde a Constituição de 88. Todas as instituições estão envolvidas nessa crise, não é só a vítima normal da crítica, que é o Legislativo ou mesmo o Executivo. O Poder Judiciário e os seus auxiliares, aí, vamos dizer assim, o Ministério Público, a Polícia, etc., eles têm se colocado numa posição, ao se exporem politicamente, ao darem opiniões políticas, eles têm se exposto também e têm exposto uma crise muito séria de todas as instituições. Se num determinado momento lá atrás a gente ainda poderia dizer que o Judiciário poderia ser o fiel da balança das crises e brigas entre Legislativo e Executivo, ou das brigas entre os partidos, não me parece também que hoje seja isso. O próprio Judiciário se coloca
com algumas declarações de determinados ministros que claramente se colocam a favor de X ou Y partido, isso fragiliza extremamente o judiciário, que talvez fosse a última esperança que a gente tinha de alguma, nem de neutralidade, mas pelo menos de imparcialidade, parcimônia, e não tem sido assim, não é? O judiciário tem se mostrado bem pouco parcimonioso aí. Você acha que o projeto sobre abuso de autoridade é uma demonstração de disputa de poder ou não? Realmente juízes e promotores têm razão em ponderar que eles não podem ser, enfim, que eles não podem ser responsabilizados por interpretações da lei ou por ações, enfim, tem uma discussão sobre isso. Como é que você entende essa? É claro que o projeto ele parece muito oportunista, talvez ele seja mesmo muito oportunista, talvez ele não causasse tanto problema numa outra época. Né? Sim, certamente ele é reativo. Por outro lado, eu sempre insisto na ideia de que não responsabilizar o abuso do poder me parece muito estranho também. Qualquer servidor público é responsável por abuso de poder, do poder que ele recebe. Né? Por que um juiz e um promotor não seriam responsáveis? Ao contrário do que muitos juízes e promotores têm dito, não é uma responsabilização pela interpretação, é uma responsabilização por abuso. Quer dizer, só para citar um exemplo. Por que eles insistem nesse aspecto específico, que é a questão da interpretação da lei ou da forma como o promotor, no caso do promotor que não é a interpretação da lei, mas a forma como ele enxergou os fatos e propôs a ação? Mas o projeto de lei, da maneira como ele está redigido, ele não criminaliza esse tipo de coisa. É claro que você pode ter interpretações diferentes da lei, o promotor pode configurar, tipificar ali de uma maneira que a qual um outro não concorde, e o advogado de defesa não concorde, um juiz pode dar uma decisão na segunda instância. Se na segunda instância entender que não era assim. Sim, mas isso não levaria a uma punição desse promotor. O que pode levar a uma punição é você usar esse cargo com outros objetivos que não sejam objetivo estritamente processual. Quer dizer, se você pega a gravação telefônica obtida com segredo de justiça e coloca essa gravação telefônica no jornal, um telejornal de maior audiência no país, justamente no dia em que aquelas pessoas envolvidas naquela gravação vão praticar um ato, que foi o caso da nomeação do ex-presidente Lula como ministro da Casa Civil. Aquela conversa entre a ex-presidente Dilma e o ex-presidente Lula. Aquilo ali não é uma questão de interpretação. Não é? Aquilo lá, você tem uma legislação específica que diz que ele não poderia fazer aquilo. Então, ali eu tenho um caso de abuso. Não é o caso de você responsabilizar porque ele interpretou de uma maneira que seria possível de ser interpretada, mas porque claramente o objetivo ali não era um objetivo jurídico, o objetivo ali era um objetivo político, e ele mesmo, o juiz Moro, admite que ele entendia que havia um interesse público em que as pessoas conhecessem ali, mas não há ali nenhum ato jurídico, o que há ali é um ato político. Isso é desvio de poder, isso é o uso do poder. Ficou, né? Ficou porque o TRF, ao se pronunciar sobre esse caso, ele dá uma decisão que para mim é uma das decisões mais horríveis que um tribunal pode dar, que é aquela uma situação excepcional e eu vou julgar as situações excepcionais de maneira excepcional. Ou seja, nós estamos então no que tange a Lava Jato no estado de exceção, o que é muito preocupante. Ao dizer que era uma situação excepcional, de uma certa forma, o tribunal não estaria também reconhecendo um abuso de poder? Claro que sim. Cometeu o abuso de poder, mas é porque precisava. Claro que sim, e a lei existe justamente para situações excepcionais. Para o que é a regra, a gente não precisa de lei, a gente precisa de lei justamente para proteger contra a exceção. A academia tem uma visão do que seria mais necessário haver de mudança para a modernização do sistema judiciário? Do sistema judiciário? Do judiciário como um todo. Tem algumas questões que eu acho que a gente precisaria repensar. Não é? A forma de escolha dos ministros de tribunais superiores, eu acho que é uma questão que precisa ser repensada. A gente precisa... Você é a favor da eleição? Não, mas, por exemplo, você poderia estabelecer, por exemplo, que uma parte dos ministros do STF necessariamente tinham que ser indicados pela própria magistratura, por exemplo. Você não pode pegar um advogado da União, alguém que estava trabalhando pelo governo e de repente essa pessoa virar ministro do STF, como aconteceu com o Gilmar, com o Toffoli e recentemente agora com o Alexandre de Moraes.
um ministro, alguém que um dia defendia os interesses de um governo e agora está ali com o ministro do STF. Quer dizer, a forma de escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal e mesmo do STJ, ela precisaria ser repensada, né? Eu acho que a gente precisaria repensar, o abuso de autoridade precisa ser pensado seriamente para além de uma reação política, que deve ser mesmo uma reação política o que está acontecendo, mas o abuso de autoridade precisaria ser levado seriamente. Um dos grandes entraves, apesar da Constituição dizer que o erro judiciário pode ser responsabilizado, mas o judiciário brasileiro tem uma dificuldade enorme de punir ou de reconhecer que houve erro judiciário, mesmo quando esse erro ele é flagrante, né? E nós temos vários exemplos, e eu nem estou dizendo de questões políticas, nós temos vários exemplos. O Conselho, né, Nacional de Justiça que teria esse papel, né? Não tem efetividade isso? Não tem tido, né? Não tem tido, e mesmo na esfera judicial, mesmo ações que buscam reconhecer judicialmente o erro judiciário, muito dificilmente esse erro é reconhecido, apesar da Constituição ser muito clara de que a responsabilidade do Estado aí ela é objetiva, não precisaria nem demonstrar culpa, mas no que tange ao Estado isso tem sido muito poucas decisões vêm reconhecendo esse erro judiciário, o que de alguma maneira acaba incentivando situações de exceção, etc. Sobre o julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, né? Começou nessa terça-feira e já foi suspenso por uma decisão do relator que mudou de posição, o relator que tinha dado 48 horas para a defesa, que tinha solicitado mais tempo para ouvir depoimentos e tal, ele tinha dito que não, voltou atrás durante o início do julgamento, e isso então foi mais ou menos uma coisa esperada. Se falava muito em pedido de vista, mas o fato é que já começou dando um prazo. A expectativa é que seja pelo menos um mês de... Sim, só devem retomar esse julgamento em maio e quando 2 dos atuais ministros do TSE já não vão estar lá mais, já vão ser substituídos por 2 novos ministros. Eu não acho que tem nenhuma grande novidade aí, ninguém esperava que esse julgamento fosse levado ontem, se não com algum pedido de suspensão. Acabou que o pedido de suspensão veio da defesa, e originalmente um pedido só de mais 3 dias para complementar os 5 e acabou prevalecendo a tese dos 5 dias, capitaneada pelo ministro Gilmar Mendes. O ministro Herman e a ministra Rosa Weber mantiveram como se o voto vencido o só mais 3 dias e nessa história esse julgamento foi adiado para mais um mês aí, sabe-se lá se realmente quando for retomado se não vai haver realmente um pedido de vista. Essa divisão de contas que a defesa do presidente Michel Temer pretende, né, dividir as contas da Dilma e dele para fazer a sua defesa, você acha que isso tem base constitucional? Nenhuma. Isso não pode avançar? Eu não consigo visualizar qual que é a base constitucional para isso e se a gente olhar o histórico de precedentes sobre esse tipo de alegação, a maioria dos ministros do TSE já tem decisões em sentido contrário, né? O TSE tem vários precedentes em que ele entende que não é possível fazer esse tipo de divisão, a chapa ela é única, o dinheiro ele nunca é utilizado só para uma pessoa, o que seria algo muito esquisito, imaginar que o dinheiro arrecadado pela Dilma foi usado somente para beneficiar a Dilma e não o Temer, se eles são uma chapa só. Afinal de contas, quando as pessoas votaram, elas não votaram em um e em outro, eles votaram num só. Então, para mim não faz o menor sentido. E se a gente olhar seriamente a jurisprudência do tribunal, do TSE, não há possibilidade de se fazer essa divisão. Então, seria algo realmente inédito, talvez mais um caso de exceção. Como é que você vê o futuro, então, desse julgamento? Eu duvido muito. Pode ser que eu esteja errado, pode ser que quando as pessoas virem esse programa daqui a um ano me questionem isso, mas eu duvido muito que esse julgamento vá terminar antes das eleições de 2018, ou pelo menos, se ele terminar antes das eleições de 2018, ele deve terminar muito próximo e ainda vão ter recurso para o STF. Aliás, recurso próprio TSE, eu posso fazer embargo de declaração, por exemplo, que é um recurso para o próprio TSE e que o TSE pode demorar 6 meses para julgar. Mas você acha que, quer dizer, naturalmente que essas são estratégias possíveis dentro de um julgamento, dentro do jogo jurídico, não é?
mas do ponto de vista dos juízes, dos ministros que vão atuar, É. você vê a possibilidade de uma visão mais política, eles vão olhar para a questão da estabilidade, enfim. Pois é, e aí a gente não precisa adivinhar isso. O ministro Gilmar Mendes disse ontem, pouco antes do julgamento começar, que ele e os demais ministros do TSE vão julgar, levando em consideração a crise política que nós estamos vivendo e o risco de que uma cassação total da chapa poderia levar a, enfim, a crises institucionais, etc. O que me preocupa também, porque significa que o próprio TSE está considerando julgar esse caso não com base em questões jurídicas de, enfim, Caixa 2, seja lá o quê, mas considerando salvar as instituições, enfim. Ou seja, o próprio ministro Gilmar Mendes já deu a dica aí de como é que o TSE deve levar esse julgamento. Voltando um pouquinho para a questão das relações entre os poderes, a corda está, então, bastante esticada, né? Quais seriam as consequências de uma ruptura institucional para o país e se você acredita que há um risco de verdade? A gente sempre espera que não, né? Como constitucionalista, imaginar que nós viríamos a ter enfim, a perda do total das instituições seria algo muito grave, né? Eu acho que se a gente chegar a esse ponto, pode acontecer tudo, né? Até um golpe militar, eventualmente até os militares, se tudo der errado, eles serem mais uma vez chamados como salvaguarda ética, apesar de que eles não estão querendo muito, mas de repente, se tudo der errado, quem sabe eles acabem sendo forçados a tomar essa atitude. Mas eu ainda espero que não, ainda espero que as nossas instituições tenham crescido um pouco mais e sejam um pouco mais fortes do que isso. Há alguns dias o cientista político Leonardo Avritz falou numa palestra que as instituições brasileiras não estão fragilizadas, estão fortes, mas estão funcionando muito mal. O problema delas é que elas estão funcionando mal. O que você acha dessa? Tomara que sim, avaliação? Né? Tomara que sim, porque a minha impressão é de que a gente nunca esteve num limiar tão grande de rompimento das instituições. Porque a gente sempre teve alguma instituição que poderia estar em crise, mas você poderia ter outras que poderiam segurar um pouco a barra e a gente não tem atualmente. Né? Quem é que está segurando essa barra aí atualmente? Então, uma corda aí muito fraca entre... De quem se espera isso, ele está no jogo, né? Pois é, e que na verdade a qualquer momento ele pode ser a grande causa desse rompimento. Alexandre, muitíssimo obrigada por vir ao Mundo Político mais uma vez. Obrigado. Eu conversei com o advogado Alexandre Bahia, ele é professor de Direito Constitucional da Universidade Federal de Ouro Preto, e nós falamos desse momento que o judiciário assume cada vez mais protagonismo, tem mais poder de decisão, está no centro das decisões, tanto com o julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, quanto com a Lava Jato no Supremo, a Lava Jato na Vara Federal de Curitiba, o ativismo do Ministério Público também, se não é poder, mas tem uma participação grande na esfera judiciária. Enfim, como é que isso está funcionando e que risco há para o conflito e a instabilidade institucional? O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.